uma mexida na questão hormonal. Nas cadelinhas também acontece isso? Sim, não só o comportamento individual, como o comportamento do grupo, se existirem outros animais na casa, e como mudanças físicas, né? Como a gestação nas cadelas é um período muito curto comparado aos humanos, essa mudança ocorre de maneira muito mais rápida e muito mais visível. E daí quais os cuidados que o dono tem que ter? Bom, os cuidados vão desde, principalmente com a alimentação e acompanhamento pré-natal, acompanhamento gestacional desse animal, né? Desde o dia da cobertura até o dia do parto. Você falou alimentação, como que é a alimentação desse animalzinho? Dependendo do estilo de vida da fêmea, da idade que ela tem, existe a partir de uma certa idade, a gente normalmente muda no meio da gestação a dieta desses animais. Tá? Alguns animais que a gente observa que tem alguma carência nutricional, a gente aumenta a quantidade de algum complemento, aumenta mesmo a quantidade de alimento para esse animal. E é natural esses animais, depois que os cachorrinhos nascerem ou durante o período de gestação, eles engordarem demais? Depois disso ou não? Não, na verdade, o consumo de alimento é meio proporcional à quantidade de filhotes. Então, logicamente, no início da gestação, não existe um aumento visível. Mas, assim, da terceira semana para frente, começa a observar um apetite mais voraz das mamães. Olha, a gente já continua conversando sobre isso, só que você que está em casa, está querendo um animalzinho de estimação. Fala assim, Michele, eu queria tanto um animalzinho de estimação, eu queria tanto adotar um cachorrinho, um gatinho. O que será que a doutora Biba trouxe no quadro dessa semana? Vamos ver. Bom dia, pessoal. Muitas mentiras falam sobre os gatos. Mas a verdade é que cresce cada vez mais a procura por esse mascotinho. Esse daqui é o Zequinha, é a nossa dica de adoção. Ele não late, ele não faz tanta bagunça, ele dorme 18 horas por dia. Ou seja, a hora que você chegar em casa do trabalho, a casa tá intacta, sem bagunça nenhuma. Ele é um gato muito dócil, vive junto com vários outros. Mas hoje eu quero mostrar ele para vocês. Vê se não dá vontade de ter um desse em casa. Olha aqui. Vamos continuar aqui nosso papo falando sobre gestação, que é um momento especial não só para a cachorrinha, mas para os proprietários também, não é? As cadelas, elas... Porque assim, para nós, eu sempre faço essa comparação, né? Para nós é um momento especial, né? A gente fala, bom, a gente tá grávida, vai nascer um filhotinho, e tem toda aquela questão emocional envolvida. Aquele sentimento maternal vem muito aflorado. Como que a gente pode fazer essa relação com o cãozinho? Existe um pouco essa questão sentimental também? Muito, mas um pouco diferente dos humanos, as cadelas, elas têm esse aumento de maternidade imediatamente após o parto. Durante a gestação, não existe muito essa percepção, até pela própria natureza. Ela não consegue identificar que ela está... Não, o comportamento dela assim, muda, o comportamento psicológico, afetivo muda, mas o comportamento materno é desencadeado a partir do parto. Tá? Durante a gestação, ela não tem essa noção que ela vai ser mamãe, de preservação, essa preparação maternal. Não, ela tem justamente no dia do parto. Tanto que algumas cadelas se tornam mais agressivas, mesmo sendo dóceis, né? E outras são dóceis, mas não permite a aproximação de estranhos, a não ser o dono. Agora, parto, né? Você entrou num ponto que é fundamental a gente conversar aqui. O momento do parto, existe parto normal, cesárea? Existe essa... Sim, essas várias classificações? Sim, assim como em humanos, né? As fêmeas caninas podem parto normal, claro, né? Sim, sim. E 90 a 95% dos partos são normais. O que existem são as complicações, tá? Por tamanho de feto, nutrição, durante a gestação, ou algum distúrbio que o animal tenha congênito, e isso traz uma ausência do parto. Nos caninos, o tempo de gestação é de 58 até 63 dias. E aí entra o dono. O dono é que tem que estar
sintonizado com a data da cobertura, junto com o veterinário, para saber quando vai ser. Porque às vezes, deu 60 dias, mas não é 60? Não. Existe uma variação de 58 a 63 dias. Mas daí, por exemplo, como é que o dono vai identificar que chegou o momento, bom, agora vai nascer? Como é que... Porque daí ele tem que ligar para o médico, ou ele faz a função de parteiro ali, né? Sim, geralmente a gente já, durante o pré-natal, a gente faz orientação pro dono do animal. A gente já explica como vai ser o parto. As fêmeas, geralmente no dia do parto, elas mudam totalmente o comportamento. Fazem ninho, procura embaixo da cama, dentro do armário, caixa de sapato, caixa de madeira, acha um canto e começa a se aninhar, se isola do grupo, até mesmo às vezes do proprietário. E, em alguns casos específicos tem fêmea que procura o dono, não sai do pé do dono. Então, assim, é bem perceptível. Há a ruptura que o pessoal chama de bolsa, mas há uma perda de secreção, né, no dia do parto. Isso às vezes chama a atenção dos donos, mas elas mudam radicalmente. É visível. É visível, muito visível. Você falou de pré-natal e também é super importante. Existem exames pré-natais? Como é que é? Ela faz um acompanhamento? Sim. Tá, então a gente recomenda no dia, assim, no máximo uma semana depois da cobertura, já passar por um exame clínico. Por volta de 3 semanas, 4 semanas, a gente já pode pedir um ultrassom, que já alguns animais, dependendo do porte, já é visível o feto. Então, assim, de 21 dias até 30 dias, a gente já pede um exame ultrassonográfico. E para quantidade de filhotes, existe um exame mais específico ainda, que é o raio-x. Mas esse é por volta de 40, 45 dias que a gente consegue ter noção da quantidade de fetos, né? E daí, depois que os cachorrinhos nasceram, quais são os cuidados que o dono tem que ter? Nasceu, porque assim, tem muito isso, o cachorro tem aquele cantinho, né, que quer ficar, não dá pra você tirar. Né? Quais são os cuidados com os cachorrinhos? Né? Qual é o momento certo para, de repente, passar esse cachorrinho adiante, porque tem que amamentar ainda? Sim, normalmente, assim, um parto saudável, pensando na mãe em primeiro lugar, a mãe sempre vai estar com os filhotes, sempre vai estar, qualquer sinal de abandono, de evitar o ninho, depois ou durante o parto, é um sinal que tem alguma coisa errada com o parto e com a mãe. Então, nesse caso, o cuidado básico é avisar o seu veterinário. Doutora Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E olha, gente, a Nina, vocês viram que ela não está comigo hoje aqui? O que acontece? A Nina, a gente levou ela para castrar. E aí entra toda a história. Se você é em casa, de repente, não quer que sua cachorrinha tenha uma gestação, tenha filhotinhos, essa é uma das opções, você levar ela para castrar. No caso da Nina, o que aconteceu? A Nina tinha muita gravidez psicológica. Então, toda hora que ela tinha gravidez psicológica, ela possuía leite nas mamas, os leites estavam empedrando na mama dela, e isso pode gerar um monte de problemas no futuro, que a gente conversou com o médico veterinário, explicou tudo isso pra gente também, e a gente decidiu castrar a Nina. Você aí de casa vai acompanhar isso, olha só. Antes da gente decidir aonde que a Nina ia ser castrada, a gente pesquisou o melhor lugar para ela. E olha, eu confesso que ela tá aqui no meu colo tremendo, morrendo de medo, mas vai dar tudo certo, viu, Nina? Vai ser super bom para você. Como eu já disse, a Nina tem vários motivos pra gente ter optado por ela castrar, mas vai ficar tudo bem, viu? Você vai ver que vai ser bem melhor, você não vai nem sentir nada. Bom, vamos agora tirar todas as dúvidas? Vamos lá. A primeira coisa que o dono tem que pensar na hora de decidir castrar o animal? Que o animal vai ter um pós-operatório, vai passar por uma cirurgia, que tem risco de vida, mas são 7 dias de pós-operatório e é super tranquilo. Como é que é o pós-operatório? Bom, a medicação é dada já durante o procedimento cirúrgico. Ela toma, a cachorrinha recebe aplicações de antibiótico, de anti-inflamatório, analgésico. E no pós-operatório é prescrito analgésico e antibiótico para não ter risco para o animal. Mas da cirurgia em si, como é que é esse procedimento? Ela chegou aqui agora e qual é o próximo passo? Então, o animal chega, nós vamos pesá-lo, vamos auscultar, ver se está tudo bem com o coraçãozinho, aferir temperatura e a anestesista dá o procedimento anestésico. Tem uma preparação pré-anestésica para o animal receber anestesia geral.
Bom, a parte da anestesia, ela começa a hora que eu entro em contato com o paciente. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o proprietário, se o animal está bem, se ele já foi anestesiado alguma vez, se eu vejo se está em jejum mesmo, né? E já faço um exame clínico, ausculto o coraçãozinho para ver se tem algum probleminha. Então, começa aí a parte da anestesia, porque aí eu vou fazer a medicação pré-anestésica, que é um relaxante para o cachorro dar uma tranquilizada, ficar mais... geralmente eles estão muito nervosos, então dá uma relaxadinha. E já faço também uma medicação analgésica, para ele entrar já para a cirurgia sem dor. É assim que começa. Depois disso, eu entro fazendo a cirurgia, né? Nós fazemos um corte na região abdominal e retiramos, no caso das cadelas, né? Retiramos útero e ovário. E quais são as consequências? Ela pode engordar, como todo mundo fala? Sim. Nós temos hoje trabalhos, né, publicados que 50% das cadelas ganham peso, tá? Em virtude dos hormônios, da alteração hormonal. Mas temos hoje no mercado rações para controle de peso e redução de peso se tiver necessidade de animal não manter o peso com as rações as rações light. Por que é tão bom castrar, como todo mundo fala? Bom, hoje nós temos várias N doenças animais que podem ser provocadas em animais não castrados. Uma das vantagens, as fêmeas, né, as cadelas, não têm mais cio, elas não vão sangrar. Um outro detalhe, tem várias cadelas que têm a famosa gravidez psicológica, né? Toda vez entra no cio, passa 2 meses, tem a produção de leite, que o organismo entende que o animal engravidou e está esperando o bebezinho. Aí é um transtorno para o proprietário, que o animal fica liberando, né, leite, às vezes junta bichinho em casa, põe para amamentar nas mamas, e com isso causa dor, causa febre. E com o tempo a gente pode ter tumores de mama em virtude de uma gravidez psicológica atrás da outra. A gente tem outros problemas, que é a famosa também piometra, que é uma infecção de útero, que normalmente acomete as fêmeas com mais de 10 anos. É um desarranjo hormonal também. E nós temos também uma hiperplasia também do assoalho vaginal, que é um transtorno causado pelos hormônios, que pode ser evitado se a gente castrar as fêmeas também. A partir desse momento, você vai fazer o teste de QI aqui do Clube do Mascote. Vamos lá. Vamos responder, então, as capitais de alguns países, pode ser? Qual a capital da Austrália? É Canberra, país da Oceania. As cores da bandeira são azul, vermelho e branca. Aê! Muito boa! Perfeito. Porque o pessoal confunde com Sydney, né? Você acertou. Capital da Jamaica? É Kingston. Boa! Cor da bandeira? Preto, amarelo e verde, país da América Central. Boa! Vamos ver um bem difícil. Capital do Equador? É Quito, as cores da bandeira azul, amarelo e vermelha, país da América do Sul. Muito boa, garota. Capital da Irlanda? Dublin, país europeu, as cores da bandeira são abóbora, branca e verde. Moleque, boa, esse é o cara. Passou o nosso teste, você viu só, né?